Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Quero ler um texto que está ali em Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, que fala assim: A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Amados, as palavras, elas têm muito poder no reino do Espírito. Tudo foi criado por meio da palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada, que se fez carne. Então, a palavra no mundo espiritual, ela tem poder para gerar vida ou para gerar morte, para levar bênção ou maldição. E nós precisamos compreender esse princípio para nós nos alinharmos a essa forma de atuação. Muitas vezes nós não valorizamos isso e deixamos a nossa boca proferir qualquer coisa. Nos deixamos levar pelo calor do momento, pelo calor da emoção, falamos sem pensar. E o reino espiritual, ele é real. Olha esse texto que nós lemos aqui, que a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte, e quem gosta de usar vai comer do seu fruto, vai se alimentar do seu fruto. Ou seja, se nós nos alinharmos com as palavras de Deus que são vida, nós vamos nos alimentar disso. Agora, se nós liberarmos as palavras do império das trevas, palavras enganosas, de mentira, de orgulho, de ganância, de imoralidade, de todo tipo de carnalidade, nós vamos o quê? Nos alimentar de todo esse tipo de destruição, que é morte. Mas nós precisamos nos sujeitar a Deus para alinhar a nossa boca com a boca de Deus. Quero ler outro texto aqui de Provérbios com os irmãos, falando sobre a palavra de Deus, Provérbios capítulo 4, os versículos 20 até o 22, que diz assim: Meu filho, escute o que eu digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Mas as palavras de Deus, veja que coisa incrível, elas são vida para quem encontra e saúde para todo o seu ser. Saúde para espírito, alma e corpo, para todo o nosso ser. A palavra de Deus gera saúde. Amados, isso é extraordinário. Nós podemos ser esses instrumentos de vida sobre a face da terra, alinhando a nossa boca com a boca de Deus. E primeiro nós precisamos analisar o que nós temos falado a respeito de nós mesmos, o que temos liberado a respeito da nossa própria vida. Será que temos nos amaldiçoado? Será que temos liberado palavras que são contrárias às palavras de Deus para nós? Será que deixamos o inimigo usar a nossa boca para falar contra nós mesmos? Veja que a Bíblia diz que a boca tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Se nós começarmos a liberar palavras que não estão de acordo com as palavras de Deus sobre nós, o que vai acontecer? Nós vamos começar a nos alimentar com todas essas palavras. Ah, eu não consigo nada mesmo. Ah, nada para mim flui. Ah, para mim a vida é difícil mesmo. Ah, para mim não tem saúde não, é só enfermidade, uma atrás da outra. Será que a gente só vai falando isso, se alinhando com isso, se alimentando disso e, por consequência, vivendo isso? Então, o que a palavra de Deus diz sobre nós? Que nós somos justos. Por quê? Por causa da obra de Cristo Jesus. Nele nós fomos feitos a justiça de Deus, que nós somos amados, que nós somos benditos, que nós somos salvos, que nós somos curados, que nós somos regenerados, que em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Mas nós precisamos aprender a usar os nossos lábios, usar a nossa boca. A palavra tem poder.
A palavra tem poder. Não existe neutralidade no reino espiritual, amados. Ou nós estamos alinhados com Deus ou estamos alinhados com as trevas. E nós vamos colher daquilo que nós estamos alinhados. Se nós nos alinharmos com Deus, alinharmos a nossa mente, o nosso coração, por consequência, a nossa boca, as nossas palavras, nós vamos começar a viver toda essa vida que há em Cristo Jesus. Agora, se nós alinhamos a nossa boca com as trevas, com o império das trevas, nós vamos começar a viver o quê? Todo tipo de morte e destruição do império das trevas. E Jesus já falou que a boca fala do que está cheio o coração. Então, para nós falarmos, primeiro nós precisamos o quê? Alimentar o nosso coração. Provérbios 4 que nós lemos ali. Guarde as minhas palavras bem no fundo do seu coração. Ou seja, alimente o seu coração com as palavras de Deus. Por quê? Porque essas palavras são vida para quem a encontra e saúde para todo o seu ser. Mas precisamos alimentar a nossa mente e o nosso coração com as verdades de Deus, com a palavra de Deus. Precisamos aprender o que é meditar na palavra de Deus. Amados, a meditação da palavra de Deus é algo tão proveitoso, mas tão frutífero na nossa vida, e nós precisamos aprender o que é meditar. O que é meditar, amados? É pensar, é ficar remoendo nos pensamentos as verdades da palavra de Deus. A gente consegue ficar ali remoendo tantos problemas, tantas aflições, tantos desafios, tantas angústias. Nós conseguimos ficar remoendo, ansiedades, preocupações, nós ficamos ali remoendo, pensando, pensa uma vez, pensa duas, três, quando vê já tá com o coração aflito. Nós precisamos aprender a trocar os nossos pensamentos, a exercitar a meditação da palavra. Bem-aventurado aquele que medita na minha palavra de dia e de noite, porque ele terá sucesso em tudo o que fizer. Amados, que eu e você possamos meditar nas palavras de Deus. Pensar, por quê? Porque quando alimentamos isso, nós vamos falar sobre isso. Porque nós só falamos o que nós alimentamos no nosso interior. Não tem como nós liberarmos palavras de Deus, palavras de vida, palavras que vão alimentar as pessoas. Primeiro nos alimentar e depois alimentar as pessoas que estão ao nosso redor. Não tem como nós liberarmos essas palavras sem antes alimentarmos essas palavras no nosso coração e na nossa mente. Hoje o Senhor quer nos encorajar a meditar na palavra de Deus, a pensar sobre a palavra de Deus, para que nós possamos encher os nossos lábios com a palavra, que é vida, que é poder. Amados, existe poder na nossa boca e a gente precisa aprender a usar esse poder. Muitos e muitos têm vivido destruições desnecessárias na sua vida. Qual é a palavra que você tem liberado sobre o teu relacionamento? Quais são as palavras que você libera sobre os seus filhos? Quais são as palavras que você libera sobre o seu trabalho? Quais são as palavras que você libera sobre o seu ministério? Quais são as palavras que você libera sobre as pessoas da sua família? Quais são as palavras que você tem liberado sobre a tua igreja? Quais são as palavras? São palavras de vida ou palavras de morte? Amados, que eu e você, nós possamos entender esse poder que há poder na nossa língua e nós precisamos entender isso. Senão nós vamos nos deixar ser usado pelo inferno para destruir muitas vezes a nossa própria casa, liberando palavras que não edificam em nada, pelo contrário, palavras destruidoras, palavras malditas, ao invés de liberarmos palavras benditas. Tiago, no capítulo 3, no versículo 2, ele escreve que um homem que consegue controlar a sua própria língua, ele é um homem perfeito, é uma pessoa perfeita, porque quem consegue controlar a sua própria língua, consegue controlar todo o seu corpo. Ou seja, quem consegue alinhar a sua boca
com a boca de Deus é uma pessoa que consegue alinhar toda a sua vida com a vida de Deus. É tão importante nós entendermos, Tiago vai falar, né, que a língua, ela pode ser um fogo que incendeia. É um pequeno órgão do nosso corpo, isso você encontra lá em Tiago 3, mas que pode incendiar tudo. E amados, quando nós olhamos ali para aquele texto de Tiago, ele vai dizer: é impossível alguém liberar palavras de bênção e palavras de maldição ao mesmo tempo. Não tem como, não pode ser assim. E nós precisamos nos alinhar com as palavras de Deus, amados. Sabe, quantas e quantas pessoas se deixam levar pelo calor da emoção, pela roda dos escarnecedores e acabam sendo instrumentos do diabo através das suas palavras. Sabe, instrumentos do diabo no seu relacionamento, instrumentos do diabo dentro da sua casa, instrumentos do diabo lá no seu trabalho. Ah, amados, que eu e você, nós sejamos diligentes, nós sejamos vigilantes, que nós possamos nos render mesmo a Deus, pedindo ajuda ao Senhor, porque é só o Espírito Santo que vai nos ajudar nessa tarefa. Não é na força do nosso braço. Mas eu sempre falo para os irmãos, nós somos colaboradores de Deus. Né? Não existe passividade no nosso relacionamento com Deus. Ah, Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor faz tudo. Não funciona assim. Nós somos colaboradores de Deus. É claro que existe a soberania de Deus, né, amados? Não estou aqui falando contra a soberania de Deus, muito pelo contrário, Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas se nós quisermos desfrutar da vida que esse Deus soberano já conquistou para nós por meio da obra de Cristo Jesus, nós precisamos nos alinhar com Ele como seus colaboradores, como aqueles que cooperam para que o reino de Deus seja manifestado e revelado através das nossas vidas. E é através de nós, amados, sabe? A gente tem que parar de esperar pelo outro. Ah, não, é o pastor que tem que fazer isso. Não, é o líder que tem que fazer isso. Não, somos nós, eu e você, filhos de Deus, feitos à imagem de Cristo Jesus. Eu e você precisamos assumir, como eu sempre tenho falado, assumir a responsabilidade como filhos de Deus e viver a verdade de Deus para nós. E essa questão das palavras, nós precisamos ser diligentes nisso. Nós precisamos buscar a ajuda de Deus para isso. Por quê, amados? Porque enquanto nós estamos nos alinhando com palavras de concupiscência, palavras de ganância, palavras de orgulho, palavras de mentira, palavras de inveja, palavras de todo tipo de carnalidade, enquanto ficamos liberando tudo isso, nós acabamos nos alimentando disso, alimentando o ambiente em que nós vivemos com essas coisas e começamos a colher o que? Destruição e morte. É o que a palavra nos ensina aqui hoje. Que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, que os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O que nós temos plantado através das nossas palavras? Precisamos pensar nisso. E o Espírito Santo está aqui, sempre como nosso ajudador, para nos ajudar a controlar a nossa boca, a nossa língua, para não sermos impetuosos, para não nos deixarmos levar pelo calor da emoção. Tem muitas pessoas que se deixam levar pelo calor da emoção, são impetuosas e acabam falando coisas que depois se arrependem de ter falado. Que eu e você, amados, nós possamos confiar no poder de Deus para nos ajudar e nos render. Porque se nós resistirmos à atuação de Deus, ao poder de Deus para nos ajudar a controlar a nossa língua, se nós resistirmos a isso, nós vamos colhendo os frutos daquilo que nós estamos plantando através das nossas palavras. Nesse próprio capítulo 18 de Provérbios, tem um versículo ali, o versículo 7, que fala que a conversa do tolo é a sua própria desgraça e que os seus lábios são uma armadilha para a sua própria alma. Ou seja, se nós formos insensatos e tolos, nós vamos colher desgraça, destruição, vamos arrumar armadilhas para nós mesmos, para nossa própria alma, por causa da nossa boca. Ah, amados, que eu e você, nós possamos entender isso. Isso é um princípio. Isso é um princípio, amados, e nós precisamos aprender a nos sujeitar a esse princípio. Tudo que nós falamos, nós vamos colher. Não tem como ser diferente.
Funciona assim no mundo espiritual. E o que nós temos liberado? E é como eu já mencionei, aquilo que nós falamos é o que nós alimentamos no nosso coração. Nós primeiro alimentamos o nosso coração, como Jesus falou, a boca fala do que está cheio o coração. Então, primeiro nós alimentamos o nosso coração. O que nós temos alimentado no nosso coração? Temos nos alimentado com a palavra de Deus, com as verdades de Deus. Temos pensado, como está escrito lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é nobre, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro. Temos pensado, meditado nisso, para que as nossas palavras se alinhem com essas coisas? Ou temos deixado o nosso coração e a nossa mente se encher com todo tipo de entulho? Quantas pessoas se alimentam o seu interior com todo tipo de concupiscência, de ganância, de imoralidade, de orgulho, de soberba. E aí, quando nós vamos conversar com essas pessoas, que elas começam a falar, a gente já começa a perceber aquele coração que está com tanto lixo, com tanto entulho. Mas, amados, a palavra de Deus, ela é água purificadora. A palavra de Deus, ela vai lavando todas as impurezas do nosso coração. É por isso que é tão importante nós termos esse relacionamento com a palavra com um coração aberto, como está escrito em Tiago, recebendo humildemente a palavra de Deus implantada em nós. É por isso que nós aqui do Ministério Vida ficamos dia após dia insistindo, encorajando os irmãos a se alimentarem com as verdades da palavra, porque só essa palavra é vida, como nós vimos ali em Provérbios 4, do 20 ao 22. Só essa palavra é vida para nós e saúde para todo o nosso corpo, para todo o nosso ser. Amados, o Senhor deseja que nós desfrutemos dessa vida e dessa saúde. E o Senhor deseja que nós sejamos os instrumentos de vida e de saúde para quem está ao nosso redor. Amados, que nós comecemos a pensar um pouquinho. Eu quero que você pense hoje quais têm sido as palavras que você tem liberado sobre você, sobre o seu relacionamento, sobre filhos, se você tem filhos, sobre os seus negócios, as suas finanças. Quais são as palavras que você tem liberado sobre as pessoas que estão ao seu redor, sobre a tua família? Quais são as palavras que você tem liberado sobre a nossa nação? Quais são as palavras que você tem liberado sobre a igreja? Quais são as palavras que você tem liberado? O que você tem deixado fluir de dentro de você? Analise isso. Não para autocondenação, não para ficar se condenando, mas deixando que o Senhor mesmo venha e esquadrinhe o seu coração. Essa é a minha oração hoje ao Senhor. Esquadrinha o meu coração. Se há algo ruim, se eu tenho alimentado algo ruim, pode mostrar, pode lavar por meio das tuas águas purificadoras, porque eu quero alimentar aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é nobre, para que as minhas palavras estejam alinhadas com as suas palavras. Eu quero alimentar aquilo que é verdade, aquilo que está no teu coração, Senhor. Amados, que eu e você possamos fazer essa oração hoje e nos render ao Senhor, para que em nome de Jesus nós possamos colher vida através daquilo que nós temos falado. Que os frutos que nós vamos colher sejam frutos de vida. Vida. Amados, nós somos os instrumentos de Deus para revelar e para manifestar a vida dele sobre a terra. E não tem como nós manifestarmos e revelarmos sem usarmos os nossos lábios. Será que as nossas conversas com as pessoas descrentes, elas revelam vida ou elas revelam morte? Será que as nossas conversas com as pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor, elas revelam e manifestam a vida de Deus ou elas manifestam destruição, revelam morte? Que eu e você, nós possamos nos render mesmo a Deus, dia após dia, para que os nossos lábios sejam um instrumento de vida, para que os nossos lábios sejam instrumentos de cura. Para nós concluirmos aqui, eu quero terminar com um provérbio, Provérbios 16, 24, que fala exatamente isso. As palavras agradáveis são como um favo de mel,
são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Há poder nas nossas palavras, que nós possamos usar as palavras para abençoar, para liberar vida, para nos alinharmos com a vontade de Deus, para trazermos a vontade de Deus para a terra. Em nome de Jesus, amados. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda a nos alimentarmos com a tua verdade. Nos ajuda a liberarmos palavras de vida sobre nós mesmos, sobre o nosso relacionamento, sobre os filhos, sobre a família, sobre a igreja, sobre o trabalho, sobre as finanças, que nós possamos liberar palavras de vida, palavras de cura, palavras de libertação, palavras que revelam e manifestam a sua vida, Pai. Nos ajuda nisso. Nós não queremos ser instrumentos de desgraça, como nós vimos ali em Provérbios 18. A conversa dos tolos é a sua própria desgraça. Nós não queremos isso para nós, Pai. Nós queremos que as nossas conversas sejam alimento para as pessoas, que as nossas conversas sejam fonte de vida, de saúde para as pessoas, que as pessoas se aproximem de nós para receber cura, assim como nós lemos ali, que as nossas palavras sejam palavras agradáveis, como um favo de mel, doces para a alma, trazendo cura para todo o corpo das pessoas. Até mesmo as enfermidades podem ser curadas pela liberação da palavra doce e poderosa que vem do teu coração, Pai. Oh, Senhor, nos ajuda nisso. E eu já quero liberar mesmo palavras de vida, palavras de cura sobre a vida dos meus irmãos, aqueles que estão enfrentando enfermidades, que eles recebam a doce palavra do Senhor e possam ser curados nesse dia, experimentar a cura do Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que estão com a alma cansada, aflita, desesperada, deprimida, ansiosa, que eles recebam a cura do Senhor, as palavras agradáveis do Senhor, trazendo cura para essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, nós confiamos em Ti e nós pedimos a Tua ajuda, Senhor, por meio do Teu Espírito, para que nós nos alinhemos cada vez mais com a sua palavra, porque a sua palavra é fonte de vida, é fonte de cura, é fonte de libertação, e nós queremos viver toda essa vida, toda essa cura e toda essa libertação, e queremos ser instrumentos de vida, de cura e de libertação para quem estiver ao nosso redor. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.